Glória a Deus. Amém, igreja? Deus tem o melhor para você? Você tem certeza disso? Amém. Essa semana eu comecei uma semana assim, um pouco cabisbaixo. E às vezes Deus permite que essas coisas aconteçam na vida da gente, para que a gente, saiba procurá-lo, submeter a sua vontade e entender que Ele sempre tem o melhor para nós. E depois desse louvor abençoado, eu já compartilhei essa palavra essa semana na minha igreja, que é a minha célula, mas Deus me incomodou para que eu estivesse compartilhando com a igreja hoje, que eu tenho certeza que Ele tem o melhor para nós, não só agora, mas também na palavra que Ele vai nos trazer, nesse louvor, e depois nessa palavra que Ele vai nos trazer abençoada, que vai vir através do pastor. Mas Deus falou comigo assim essa semana, e eu quero que essa palavra passar para vocês. Ela está em Ezequiel 17, não precisa abrir não, eu vou só compartilhar com vocês de 22 a 24. E que a igreja escute, que seja para ela nesse momento. Assim diz o Senhor Jeová, também eu plantei o topo do cedro e plantei do principal dos seus remotos e cortei os mais tenros e plantei sobre um monte alto e sublime. E no monte de Israel plantei e produziu ramos e deu frutos e se fez assim um excelente cedro. Assim saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e o farei. E eu tenho certeza que o Senhor fará na vida de vocês, assim como Ele fez maravilhosamente na minha vida durante esta semana. Amém? Aleluia. Se você quer que faça na sua vida, dê a mão para o seu irmão. Vamos orar antes de receber a palavra. Já tivemos uma revelação vinda ao nosso coração. O louvor já encaminhou cada um para entrar na sala do trono e ouvir o Pai falar com ele. Curva a sua cabeça. Fala para Deus qual está sendo a sua maior ansiedade, seu maior medo, sua maior necessidade nessa noite. Fala diretamente com Ele. Você vem na casa do Pai, pode falar com o Senhor. E se puder, na casa do Pai tem liberdade. Aumenta o volume. Aumenta o volume. Vai, aumenta o volume. Aumenta o volume. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Senhor Deus, estamos aqui para se curvar perante a sua soberania. Introduzimos Cristo no nosso centro, onde está 2 ou 3 reunidos no nome dEle. Ele está no movimento do senhorio e do poder dEle para curar, restaurar, libertar e salvar. Venha dar vida para nós, unja a minha vida. Ó Deus, que a sua soberania esteja aqui e o poder do Espírito Santo esteja em cada coração. Foi preparado através do louvor para receber a semente do Evangelho, a semente da palavra. A palavra que liberta, a palavra que é o martelo que esmiuça a penha, a palavra que é o óleo, a palavra que direciona, a palavra que é transformada em fogo, a palavra que jamais passará, que ela seja a base desse momento do púlpito para os nossos corações, e que o inferno seja desarticulado pela obra consumada da cruz. O Senhor afirmou enfaticamente que toda autoridade é me dada no céu e na terra, e que no seu nome todo joelho se dobra, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é Senhor. Voluntariamente eu confesso que Jesus é meu Senhor, é o Senhor dessa igreja, dessa congregação. Por isso nos submetemos à sua soberania, para que a luz do Evangelho, a luz da palavra penetre os corações. Aquele que entrou enfermo seja curado,
deprimido e oprimido seja liberto, aquele que entrou sem rumo seja achado, e aquele que entrou vazio, o Espírito Santo venha trazer a plenitude da palavra. Aquele que precisa de perdão e de perdoar seja alcançado pelo seu poder nessa noite. E enquanto oramos aqui, envia suas ordens do trono para desfazer o espírito de morte, o espírito de suicídio, o espírito de destruição seja quebrado, anulado e desligado. E apacachalabaramana, Jeová, Tipessufanturabashib ao seu nome, Antucalabaximanábia, Jeová, porque submetemos ao Espírito do mistério. O Espírito e mistério fala com seu servo, Cantalabacharamanabalabaxirai, que possepalabashibia, Pai. Batiza com fogo, toca os corações, Espírito, convence as nossas vidas e batalha conosco nessa noite e com a sua igreja nessa cidade, nosso país, no mundo. Prepara a noiva, Senhor, tu és o cabeça da igreja, e encaminha os membros dessa congregação à vitória, encaminha seu povo à vitória, em nome do Rei, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor seja engrandecido, louvado. Tu és o Deus que domina os céus e a terra. Toca nossas vidas, Senhor. Eu te amo, Senhor. Cumpre em mim a sua palavra. Me traga uma unção para falar com o seu povo com amor, com autoridade, e que a loucura da pregação seja transformada em vitória na vida de cada um de nós nessa noite aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, do 1 em diante. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou na mão dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo e buracos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado e nem jumento. Ele subia trazendo seus animais, suas tendas, e vinha como enxame de gafanhoto. E era impossível contar os homens e seus camelos. Eles invadiam a terra para devastá-la. E por causa de Midian, Israel se empobreceu ao extremo, até que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvido. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao Ebiezitra Joás. E Gideão, filho de Joás, estava colhendo o trigo num tanque de prensar uva, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está contigo, varão valoroso e poderoso guerreiro. Ah, Senhor, disse Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde está todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá nessa força libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando?
Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Ah, o povo que eu habito é o menor, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o seu favor, me dê um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: eu esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pão sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela e trouxe-os para fora e ofereceu-os a Deus sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu um altar em honra ao Senhor que lhe deu, e lhe deu esse nome: o Senhor é a paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Ebiezitras. Louvado seja Deus. Amém. Versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. A gente faz o que o Senhor reprova muitas vezes por ignorância pura. Outras vezes porque viemos de Adão. E outra vez porque pecamos. Ao fazer o que o Senhor reprova, nós começamos a abrir uma brecha violenta para que o inimigo arme o seu acampamento em volta de nós. Essas coisas acontecem no mundo invisível, só que defraga no mundo visível, através de gente de carne e osso que o inimigo usa com circunstância, com situação, para nos encurralar. É assim que estava Israel. Pedro já alerta no 1 Pedro 5 que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando com um leão, procurando a quem possa tragar. Derredor é longe, não é em redor ainda. Mas quando fazemos o que o Senhor reprova, as brechas vão sendo abertas. Ele está em derredor, ele passa a estar ao redor. Ele está ao redor e ele passa a vir para o meio e para o controle. Assim estava. Os midianitas se uniram, os povos dali, da faixa de Gaza, né? Faixa de Gaza você conhece, né? As coisas acontecem ali na faixa de Gaza. Aliás, a faixa de Gaza é as fronteiras da fé, né? Você está ali olhando a faixa de Gaza, tem gente jogando pedra, os palestinos jogando pedra nos tanques. Uma hora um israelita mata um palestino, outra hora um palestino mata um israelita. E a luta na região ainda... A região é um lugar de luta, de batalha, de conflito, até hoje. E estava desse jeito. Esse mesmo povo, que são descendentes dos midianitas, dos moabitas, dos amonitas, que hoje se chama Palestino, Egito, Síria, Arábia, Irã, Iraque, é os mesmos que você está vendo no texto há centenas, milhares de anos atrás. Está ali o povo. Fez o que o Senhor reprova. Numa situação como essa, ridicularizado e desestabilizado, eles abriram. Quem tinha uma caverna perto, entrou dentro da caverna. Quem não tinha uma caverna perto, abriu o buraco e entrou dentro. É isso que diz que eles estavam. E mesmo assim eles clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou o profeta. E refrescou a cabeça deles. O profeta deu uma palavra coletiva. O profeta refrescou a cabeça deles. Então o profeta disse a eles, olha o versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhe enviou um profeta e lhe disse:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tireis vocês do Egito, da terra da escravidão, e vos livrei do poder do Egito e da mão dos seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus, não adore os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não deram ouvido. É a palavra coletiva. Então Deus estava ali exortando eles, mas a situação deles é essa. Aquele que podia se esconder numa caverna, estava escondido numa caverna. Aquele que não tinha uma caverna, tinha abrido um buraco e entrado dentro. Essa é a situação. E esse profeta passa exortando a nação a voltar para Deus. Eles não se sentiam capazes para sair daquela situação. É duro. Daí o tema: você é mais capaz do que sabe. Mas quando você está numa situação dessa, que a ignorância é tirada, você vê as brechas que abriram, você vê a sua situação, vivendo uma vida aquém daquilo que Deus programou para você viver, ou que te projetou para você viver, então o desespero vem. Como é que você vai fazer dentro da cova? Dentro do buraco que você entrou dentro? Muitas vezes nós abrimos o buraco e entramos dentro. E vamos vivendo, carregando uma Bíblia, profetizando, carregando uma Bíblia, ouvindo as profecias, ouvindo a palavra, e passa ano após ano, a gente não consegue sair desses sistemas os quais a gente mesmo entrou. E também não sentimos que somos capazes de resolver tal situação. Nos sentimos incapazes. Aí acomodamos, ou desviamos e vamos viver lá fora. E aí a gente não consegue viver lá fora, porque quem tem o toque do Espírito Santo não consegue viver mais sem Deus. Ou ficamos aqui dentro completamente cauterizados. Faz do culto um hábito domingueiro, o qual entra e sai e a palavra não consegue alcançar o coração. Porque, com certeza, não há ainda um movimento para a pessoa sair do buraco, da caverna. Ele vai sair daqui e vai se meter no mesmo buraco, na mesma caverna. E o sentimento que permeia o coração dele é: bom, se meti nessa, ou me meteram nessa, ou fui enganado, mas não sou capaz de sair. Nessa noite Deus está aqui, o mesmo Deus que se manifestou através do profeta, ele pôs pessoalmente para Gideão, ele está aqui para desmentir tudo isso, e para libertar sua vida e libertar essa igreja nessa noite. Você é mais capaz do que sabe. O inimigo tem a intenção de fazer você terminar seus dias apenas religioso. Mas você é mais capaz. Deus não te colocou aqui para viver desse jeito. Você é mais capaz do que sabe. A palavra vem profeticamente. Deus atende o clamor e Deus vai agir na situação. Mas Ele não age coletivamente. No meio dessa decadência, no meio dessa situação que se encontra Israel, Ele tem uma pessoa que Ele vai tocar, que ainda está com o coração aberto para receber a sua palavra, que é Gideão. E ali Ele vai revelar a Gideão o que Ele vai fazer para tirar Israel daquele jeito. Então, nessa noite, vocês vieram aqui junto comigo, e nós representamos uma família, representamos parentes, representamos um bairro diante de Deus, uma cidade. Representamos o Senhor diante das nações, porque fomos chamados. E Deus tocará o coração de cada um. E Ele tem um objetivo. E se você é mais capaz do que sabe, se eu não sei, eu estou enganado. Eu preciso de revelação. Se eu sou mais capaz do que eu sei, é porque eu não sei. E se eu não sei, existe uma capacidade do Espírito em mim para ir muito mais além do que eu fui profissionalmente até hoje. Eu não sabia. Eu arrumei a minha caverna profissional e estou dentro dela. É para ir muito mais além, mas ela já virou uma caverna e um buraco. Até esse trabalho está muito pesado. O dinheiro já não está dando. Era para ir muito mais além, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, que onde você foi até agora, onde eu fui até agora. Mas eu estou dentro do buraco.
E chega um momento que eu não sei, e por não saber eu preciso de revelação, eu acho que essa zona confortável está bom. Mas, irmão, dentro de uma caverna não é uma zona confortável. Não tem luz. Ainda tem alguns bichos ali escondidos. Tem morcego em cima. Tem alguma serpente rodeando. O buraco que eu abri e entrei dentro não é confortável, embora eu ache. Tudo porque eu não sei. Há uma capacidade em mim, vinda do Espírito Santo, para não viver na caverna e nem no buraco. Mas eu não sei. Deus precisa de revelar. Se ele foi lá em Israel, e foi no Gideão, ele tem que vir aqui e achar alguns corações abertos, algumas pessoas sensíveis, para mexer na situação. Porque alguns vêm porque perderam os seus queridos. Ele quer mexer na situação. Você veio aqui. Vai começar com você. Alguns vêm aqui e estão precisando pagar um monte de dívida no próximo 15 dias. Então veio. Ele vai mexer em você. Alguns veio aqui e está muito vazio. Ou está vindo. É em você que ele vai tocar. Alguns veio aqui e está representando o tio, a mãe, o filho que está usando droga, família. É você que ele vai tocar. É quem conseguiu ver. Vir e ver. Então lá ele manda a palavra profética e vai manifestar num moço chamado Gideão, para revelar a ele, que ele, Gideão, vai dar o livramento ao povo. Mas precisa de revelar, porque ele não enxerga que ele é capaz disso. Então, para enxergar que nós somos mais capazes do que sabemos, é preciso que venha uma revelação direta de Deus ao nosso coração. Entendeu? Por isso você não abriu a empresa que você queria abrir, você não enxerga capacidade para abrir. Mas você tem, você podia ganhar muito mais dinheiro. Mas dinheiro não é tudo. Mas você fica pensando em fazer e não faz. Eu sei que dinheiro não é tudo. Mas quando você olha outro crescendo, você fala, bem que eu poderia ter feito. E aí as capacidades nossas que está entulhada, ou que está aterrada, ou na caverna, ou no buraco. Aí ele chega em Gideão. Deus não precisa de muita coisa para agir na terra, não precisa de uma pessoa. Seja preto, seja branco, seja baixo, seja alto, seja homem, seja mulher. Deus, para começar a fazer alguma coisa, uma transformação em alguma coisa, numa família, em algum lugar, ele precisa de uma pessoa. Aí Deus corre os olhos sobre Israel, e todos estão fazendo o que reprova ele. Mas ele acha uma pessoa no meio. Sempre há uma pessoa, com o coração aberto, descontente com a situação. Você está sentadinho aqui, você está representando um monte de gente. Você é essa pessoa, você é esse Gideão. E Deus quer falar contigo e revelar alguma coisa da sua vida. Nessa noite aqui. Essa noite pode ser um divisor de água na sua vida, que você vai pegar projeto que está engavetado, você vai pegar sonho que você já abortou, ele vai voltar a nascer. Você vai pegar algumas ideias que você deixou de mão, você vai pegar novamente a sua vida, porque viver não é isso que você está vivendo, não. Viu? A capacidade do Espírito Santo é muito mais além do que isso, para trazer o sentimento de plenitude. E ele chega em Gideão, encontrou o personagem. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele precisa de uma pessoa, versículo 11. Então, depois que o profeta fala, Deus toma uma decisão. Ele fala coletivamente para preparar o povo, e então o anjo do Senhor veio, no 11, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Iberezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo, batendo o trigo, escondido para não passar fome, no tanque de prensar uva, para esconder do midianita. Então ele achou o homem estava trabalhando. Pode ver dentro da Bíblia que sempre, quando Deus toca um homem ou uma mulher, está trabalhando. Entendeu? Ele acha Eliseu está arando a terra. Vai atrás de Isaías é primo do rei. É primo do rei. E vai atrás dos pescadores, estão pescando. As pessoas estão fazendo alguma coisa. O cara estava trabalhando aqui, o seu Gideão. Deus achou ele. Deus olha para a sua família, para a sua vida,
Olha, pode até parecer que não vai virar nada. Que parece que na tua vida tem muito mais pessoa capaz de fazer alguma coisa. Mas Deus olhou na tua família, na tua genealogia, e é você que foi escolhido nessa noite. Esse é o problema dele, a graça dele, a misericórdia dele, é o amor dele. A sua vida nessa noite será tocada, e a sua vida vai ter um reflexo na circunferência que te rodeia, na sua casa, na sua escola, onde você trabalha, onde você vive, na sua família, se você crê, entendeu? Aí ele chegou no homem, achou o homem. Ele diz no 12, olha o que ele diz para ele no 12, ó. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O cara nunca enxergou que era um poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, varão valoroso. Ele quase caiu de costas, ele falou: o quê? Será que é comigo? Não era para você estar fazendo faxina em lugar nenhum, era para você ir além disso. Deus te escolheu como cabeça. Mas você pode escolher ficar fazendo faxina, picando um cartão. Ele escolheu estar malhando trigo. O Senhor chega e dá um choque nele. O Senhor é contigo, varão valoroso. Olha aqui, ó. Poderoso guerreiro, mas como poderoso guerreiro? Ele leva um choque, né? Você é mais capaz do que sabe. Então Deus está olhando para você e Deus olha a tua história, porque só Ele pode olhar para frente daqui uma semana, um ano. Ele te enxerga um empresário, Ele te enxerga um líder de célula, Ele te enxerga uma pessoa que vai curar os enfermos através da oração da fé, salvar muitas almas. Ele está olhando, ó. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não enxerga isso. Você enxerga só você aos domingos sentado aqui, sem nenhuma conotação depois do domingo que sai. Sem uma extensão do poder de Deus no domingo, a hora que você sai. Fica aqui ou fica no estacionamento, o que você escutou. Mas Deus enxerga. Chega naquele homem e falou: poderoso guerreiro, eu estou contigo, varão valoroso. E aí a mentalidade de Gideão é a mesma do povo. E é a mesma nossa, muitas vezes. Olha no 12 o que é que ele responde. Ó. No próprio 12. No 13, ó, que ele responde. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão tuas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão do Midian. É difícil, Deus chega, Deus sabe que você é mais capaz do que você pensa, mas Ele vai encontrar uma cabeça feita pelo diabo. Ora pelos buracos de alma nosso, ora pelo sugestionamento do inimigo. Ele chega, ele bate numa chapa de aço. O Senhor é contigo, varão valoroso, guerreiro. Comigo, a chapa de aço é acionada. Comigo. Mas como é que o Senhor é se eu estou sofrendo, se o Senhor nos abandonou? Ele enfrenta isso. Então Deus enfrentou isso até hoje, para te tirar do lugar. Não é fácil, tem que derreter essa chapa de aço, produzida pelo inferno, e eu tive participação. Eu tive participação nela, porque a minha alma está envolvida. Essa é a mentalidade de Gideão e do povo naquela época, mas tinha um motivo. Eles estavam dentro do buraco, dentro de caverna. Como é que eles iam enxergar fora disso? Mas Deus está ali trabalhando, aquele homem está revelando. Aí o Senhor torna a falar no 14. Ó. O Senhor se voltou para ele e disse: é com a força que você tem, vá libertar Israel dos midianitas. Sou eu que estou te enviando. Vai nessa tua força. Com a força que você tem. Não sou eu quem está te enviando? Você é enviado. Então Deus, onde Ele manifesta, Ele tem um enviado. Ele começa com um enviado, com uma pessoa. Aí Ele põe a outra chapa de aço, ao 15. Ao 15, ó. A outra chapa é acionada. Derreteu uma, Ele pôs a segunda. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como eu posso libertar Israel? Ah, minha família, que é de Manassés, é a menos importante. E eu sou o menor da minha casa. Está vendo? Ah, Senhor, eu sou um coitadinho. Não tenho dinheiro, nasci numa família, não me deram condição. Caiu a primeira chapa de aço, acionou a segunda.
Isso daí é da mentalidade, do giga mental dele, que está ali arquivado. Um grande material desenvolvido por Satanás com a anuência dele, com a abertura dele. Então, como é que uma pessoa que está com uma mentalidade dessa pode enxergar que é mais capaz do que sabe? Ele nem quer saber. Ele está ali, ele está entendendo que vai fazer aquela comidinha última ali, vai morrer. Vai morrer. Ele está ali para isso. Você é mais capaz do que sabe. Eu estou te enviando. Ao 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor. Você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Então Deus precisou de fazer um trabalho pessoal, como Ele está fazendo hoje, chegando no seu coração, na sua mente, e conhecendo o seu histórico, onde você enroscou, onde você desanimou, onde você fracassou, onde você foi passado para trás, onde as coisas não deram certo. Ele está ali. Ele está chegando nesse ponto porque Ele quer te levantar, nessa noite aqui. Ele tinha um homem ali chamado Gideão, e ele chegou. Não é nada disso, é mentira, Gideão. É eu que estou te enviando, eu que escolhi. É na tua força, você tem força. É que você não enxerga mais nada, você está cego. Você está desestabilizado, você está ridicularizado pelo inimigo. Mas eu estou aqui, eu vim, vocês clamaram, eu estou aqui. Eu estou vindo em você e eu vou alcançar todo mundo. Todo mundo, através do seu exemplo, vai se levantar. Através do nosso exemplo, irmãos, as pessoas podem se levantar. Falei lá ontem e vou falar para você. Eu estava numa situação entre 78 e 80, de uso de droga, de álcool, numa violência tão grande, que a minha mulher pegou o menino e foi embora. Fiquei sozinho, não sabia o que fazer. Fui mandado embora do emprego, porque eu já não tinha mais a concentração para trabalhar ali na metalúrgica. E eu tinha um boteco que era o ponto, ali que corria droga, álcool e tudo. E o dono chamava Nésio. Depois ele converteu, alguns da família dele converteu, mas ele era muito gozador. Então ele colocava uma lista daqueles que iam morrer naquele ano. E um dia eu cheguei lá, quase caí de costas, meu nome estava na lista. Falei, Nésio, corta, que é isso aí? Ah, mas do jeito que você está, meu irmão, está aqui. Eu falei, mas eu sou o terceiro ou quarto, não lembro mais. Falei, eu vou morrer. E aí, lá na minha casa, eu sou mais velho. Eu já tenho um irmão que morreu no vício. Abaixo de mim tinha 2 usando droga. O do meio era mais forte, então não tinha muito problema usar droga. O novinho estava começando. Agora eu não, eu já era aquele estigmatizado dentro de casa e nas listas dos botecos, daqueles pontos terríveis da São Jorge dos anos 70 e tanto. E o cara colocou lá. E numa madrugada Deus manifestou na minha vida, junto com 4 usuários de droga. Deus enviou, numa meia-noite, enviou um cara lá, um anjo. E ele chegou e começou a falar de Jesus, nós estávamos tudo louco. Os 4 foram embora e eu fiquei ouvindo. Ele me escolheu naquela noite, 22 de fevereiro de 80. Eu passei a noite escutando aquele homem falar de Jesus para mim e nasceu dentro do meu coração o desejo de mudar de vida. Era o menos cotado ali na vila. Meu nome estava na lista daqueles que iam morrer. Olha, as 4 pessoas que saíram, não quis ouvir o rapaz, começaram a resmungar. Esse cara aí, esse cara está louco, falando de Jesus aí. Eles morreram todos. Aquela lista lá, muitos morreram. Eu não morri, o Senhor me tirou da lista. Ele começou comigo uma grande obra. Meus irmãos foram salvos, minha família é salva. Ele começou através de mim. Eu ganhei muitas almas na São Jorge no tempo que o vício estava muito grande ali é muito pesado. Ele começou com a minha vida. Então talvez a sua família não tenha uma coisa dessa dimensão, mas tem coisas destrutivas dentro da sua família. Você é o Gideão que Deus vai levantar. É através da sua vida que Deus vai realizar uma obra. Você já imaginou nas pessoas que estão precisando de Cristo, lá onde você trabalha? Fica 12 anos com as pessoas nem sabem que você é cristão. Você nunca fez um movimento para orar pelo filho dela quando esteve doente e ela falou. Nunca fez um movimento para levar ela numa célula, na igreja. Então, naquele dia, o Senhor se manifestou na vida de Gideão. E sacudiu Gideão, derreteu os mecanismos de defesa negativa, infernais, estavam na cabeça daquele homem, limpou o coração dele, a mente dele.
Falou, você é meu enviado, eu escolhi você. Então, se você está num domingo aqui, ó, num domingo, numa igreja dessa, você tem que ser enviado, meu irmão. As coisas espirituais não é o homem de carne e osso que vai te convencer. A Bíblia diz que é o Espírito Santo. Isso não é clichê, não. Isso não é conversa de crente aloprado, não. Meu irmão, um domingo desse, onde está o povão? Onde é que o povão está? Onde eu estava domingo, numa hora dessa? Eu não tenho mais nenhum desejo de estar onde eu estava. Domingo vai chegando 7 horas, meu coração queima para vir aqui. Eu sou um Gideão buscado lá e estou aqui ministrando com você. Não era para mim experimentar isso. Eu não sei quantos daí estaria à frente de uma célula, de uma grande obra, ou com o microfone na mão. Quando eu recebi o impacto do chamado, eu acreditei. E Deus está falando que vai levantar a sua vida. Os midianitas vão parar de comer a lavoura sua. Os midianitas vão ter que desarmar o acampamento e sair da sua vida. Você vai ser levantado e levantada nessa noite. Chega de ser usada pelo diabo. Chega de viver essa vida. Nós precisamos de nos levantar nessa noite aqui. Deus está dando uma palavra específica, está revelando. Mas eu posso duvidar, porque afinal de contas, estou há 10 anos, 15, ouvindo mensagem atrás de mensagem. Revelação atrás de revelação. Quando atravessa a porta, ela some. Elas são relativizadas. Mas isso daí não sei não. Tal. Depois eu vejo isso. Então, se as revelações que Deus trouxe até você até hoje, se juntando a essa, ainda não penetrou na sua vida para te levantar, se for necessário, Deus aceita. A partir de hoje, você pedir um sinal para Deus. Pede um sinal. O Gideão ouviu aquela revelação, mas não bastou. Ao 17, ele pede um sinal, ó. E Gideão prosseguiu, se de fato eu posso contar com o teu favor, me dá um sinal de que és tu que está falando comigo. Porque não é possível, viu, meu amigo, meu irmãozinho, minha irmã, não é possível você ficar 10 anos aqui e Deus não te convencer que tem algo grande para a sua vida. Não é possível. Pede um sinal. Se as revelações ainda não chegou, lá na entranha sua, para te convencer para você ser salvo, para ser um vaso de Deus, para você deixar de ser mero frequentador religioso, então pede um sinal nessa noite, sua vida pode mudar. Gideão pediu. Depois de toda aquela revelação, ele pensou bem, coçou a barba e falou, bom, isso é demais para mim. Eu sou uma titica e receber tudo isso, varão valoroso, poderoso guerreiro, enviado de Deus. Espera aí, Senhor, eu vou pedir um sinal. E pediu o sinal. Olha o que Deus falou para ele. Eu vou pedir o sinal, ao 18. Peço que não vá embora, até que eu volte, traga minha oferta e coloque diante de ti. O Senhor respondeu, eu esperarei até você voltar. Deus espera, meu irmão, mas pede um sinal. Não saia daqui do jeito que você está. Faz alguma coisa para mudar nessa semana. Deus está dizendo, não, eu espero, eu te espero. Até quando? Até quando você quer? Não, quero um sinal, mas espera que não espero. Você acha que eu estou contente de ver você nessa situação? Espero tranquilamente. Eu tenho que cuidar do cosmo, da lua, do sistema ecológico. Eu tenho que dominar os vulcões, senão não havia terra, dominar os mares. Mas não tem problema, eu espero você. Isso é mais importante do que todo o movimento fixo do universo. Eu te espero. Que sinal que você quer? Vamos lá. Não virou nada as mensagens, as profecias, as visões, as horas que Deus envia a palavra, as horas que o Espírito Santo fala pessoalmente, não virou nada. Eu espero. Isso aqui é um sinal, eu espero. Eu espero. Que coisa linda, né? Deus tem tantas coisas para fazer, mas numa noite como essa ele está aqui, parado para ver o que ele vai fazer com nós aqui. Está lá com o Luizão, está lá com a Djaneira, lá no Cidadania Canadia, lá no Santo Antônio, está lá. Porque nós somos muito mais importantes do que tudo. O que você quer, Gideão? O senhor falou e não está conseguindo entrar. Uma boa revelação, não consigo nem acreditar. Deixa eu pedir um sinal. Pede então. Aí ele pede, ele faz. Aí o anjo lhe disse. Ele foi para casa, 19.
Preparou um cabrito, uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe para fora e ofereceu a ele sobre uma grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, põe sobre a rocha e derrame o caldo. E Gideão assim o fez. E com a ponta do cajado que está na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne, os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumiu a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. O primeiro sinal. Aí ele pensou bem e falou: puxa vida, me trouxe uma revelação. Fez o sinal, mas ainda estou em dúvida. Ele pede o segundo. Pediu o segundo, ó, versículo 36, ó. Gideão disse a Deus: eu quero saber se vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, eu vou colocar um novelo de lã na terra, e se o orvalho molhar apenas o novelo de lã e o chão ficar seco, eu saberei que tu libertarás Israel por meio do meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou bem cedo, no dia seguinte, ele torceu o novelo de lã e encheu uma tigela d'água de orvalho. Segundo sinal. Mas não está bom, ele falou: vou pedir o terceiro. Ao 39. E disse Gideão a Deus: não acende a tua ira contra mim. Deixa eu fazer só mais um pedido. Eu quero mais um sinal. Agora me permite fazer mais um teste com novelo de lã. Mas dessa vez eu quero que a lã fique seca e o chão fica molhado de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava todo coberto de orvalho. Se a revelação não está funcionando até hoje, pede um sinal, pede 3 sinais. Pede. Quantos sinais você já pediu e Deus respondeu e você não saiu do lugar? Porque se entende que os sinais que a gente pede, ele é seguido de uma aliança que a gente quer renovar. Entendeu? Eu não conhecia Deus direito. Um dia eu estava numa situação difícil na delegacia. Eu entrei naquela delegacia, queria saber algumas coisas, e eu entrei ali, lá fora eu falei: bom, se Deus existe, eu vou entrar e sair, não vai virar nada isso. Cheguei lá, fizeram umas perguntas para mim, e tal, eu falei lá, e não virou nada. Eu saí, nem lembrei que eu tinha feito o voto com Deus. Eu vou pensar no Senhor. Na segunda vez, aí já não era delegacia, precisei de ir no cadeião. Ficou 2 dias lá. Fiz a mesma coisa. Deus, o Senhor está aqui, aquela cela, aquele povo, eu lá no meio. Falei: vixe, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria saber mais algumas coisas, já lá. Aí eu falei a mesma coisa. Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou mudar de vida. Chegou lá para as 3 horas da tarde do segundo dia, alguém chegou lá, chamou meu nome, mandou embora e falou: não fica mais onde você estava, não. E eu fui embora. Esqueci. Eu fui lembrar desse pedido aquele dia que aquele moço estava falando comigo de madrugada. Uma hora que ele me intimou e falou: olha, Deus está me dizendo que já te deu 2 oportunidades, essa é a terceira. E aquele dia eu estava quebrantado, eu falei: não vai precisar da terceira. Até hoje não precisei da terceira nem da quarta, foi muito bom já o que Deus falou comigo. Quantos sinais você precisa? Quantos que Deus já... Deus está falando: pede. Pede. Você pede o sinal, porque Ele vai mostrar para você que você é mais capaz do que sabe. Você não vai ficar sendo sola de sapato de Satanás. Deus vai levantar a sua vida. Agora, você tem que estar aberto nessa noite, você vai fazer os 3 pedidos, para deixar Deus também fazer um pedido para você, e pedir um sinal. Deus pediu um sinal para Gideão. Olha aqui, ó, ao 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novelo do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, quebra, despedaça o altar de Baal. Então tá bom, revelei, você pediu os sinais, mas eu tenho que pedir um sinal, você tem que derrubar o altar de Baal. Como é que eu vou responder e fazer a obra aqui? Baal, quem é Baal? Vou mostrar para você, ó. É o Deus do sol, dos amonitas, dos amalequitas, do moabita, do próprio povo que estava ali. Eles tinham feito parceria religiosa, deixaram Deus do lado e levantaram os postes de adoração a Baal. Era o Deus segundo a lenda, a mitologia religiosa,
o Deus responsável pela germinação e o crescimento da lavoura. Não era mais o Deus da Bíblia. O aumento do rebanho e da fecundidade das famílias. E Baal só agia através de sacrifício de vítimas. E Baal era o Deus dos midianitas, dos moabitas, dos amonitas e dos filisteus. Então eu te trouxe a revelação. Te trouxe os 3 sinais, eu respondi. Agora não dá para agir numa nação que importou outro Deus, que me traiu. Você vai lá na casa do teu pai, que é onde você mora, e a família, e cada família fez um poste para Baal, eu quero que você vá lá e derruba. Estou falando contigo, você vai derrubar o poste de Baal. E ele foi à noite. Cortou o poste, pôs fogo. Aí quando amanheceu o dia que viram que aquele poste estava quebrado, procuraram ele, descobriram que era ele. E o pai dele, o Joás, interferiu e falou, vem cá, ele cortou o poste de Baal, se Baal é Deus, deixa que Baal se vira com ele, com Gideão. Não precisa de vocês ir em cima dele. E ali se começou o trabalho, depois que ele quebrou o poste de Baal. Ah, mas o que isso tem a ver comigo? Meu irmão, tem muitos Baal lá dentro da tua casa. Tem altar de Baal que entra pela internet, pela rede. Tem Baal pendurado na parede, dentro do armário. Baal. Necessariamente não precisa ser um Deus religioso. Teu marido pode ser um Baal. Tudo que você faz é ele que é o culpado, não é ele que não deixa você crescer. Tua mulher pode ser o teu Baal. Ah, não faz isso porque é a mulher que não deixa, o filho que não deixa. A prostituição, a fornicação, o adultério pode ser o Baal. Certos comportamentos nossos pode ser o Baal. Então, como é que nós queremos envolver Deus na nossa história se nós não queremos quebrar, esmagar o altar de Baal? Nessa noite o Espírito Santo irá revelar a você coisas que você terá que entrar na sua casa e dar fim naquilo. Você se converteu. Você terá que dar fim em muitas coisas. E às vezes você fica aquilo lá por conta do medo de posicionamento de terceiros, da família. Está entendendo? Mantém as garrafas não sei do que lá, por causa de terceiro, mantém algumas coisas por causa de terceiro, naquela historinha. Porque eles cruzam, o povo de Israel cruzou com a nação ali e falou, não, mas o nosso Deus é da Bíblia, mas não tem problema não. Nós somos cabeça aberta, vamos pôr o altar de Baal. Ah, então é Baal que germina a lavoura, é Baal que germina as crianças de Israel. Israel sabia que não. Mas vamos fazer uma média, não é? Tem uns parentes que têm outra fé antibíblica, mas nós somos cabeça aberta. E quando vê, a gente não quebra os altares de Baal por causa de terceiros, por causa desse, daquele. Não estou dizendo que você tem que sair e ser uma pessoa indelicada com ninguém, mas você tem uma fé que não pode ser negociada. Tua fé não pode ser negociada, e vou dizer aqui, quero dizer aqui, pelo Espírito Santo, sua vida não mudará enquanto o altar de Baal não for quebrado. Eu quero te dizer, pode ungir, pode levar pastor lá, pode levar não sei quem, pode telefonar para profeta, pode fazer tudo. Enquanto não quebrar o altar de Baal, Deus não agirá. Por quê? Porque Deus é o seu Deus, não Baal. É o Deus da Bíblia. Jesus é seu único Salvador. Você precisará de tomar uma decisão. Seu Gideão, revelei, mas não dá, Senhor. Só que a revelação, estou tão mal da minha alma que eu preciso de sinal. 3 sinais. Tá bom, tá aí os 3 sinais. Ah, então agora a gente vai. Espera aí. Agora eu quero que você vá lá e derruba o altar de Baal. Você pediu 3 sinais, estou pedindo um para você. Deus está pedindo algum sinal. Deus está contigo. Você pode derrubar o altar de Baal. Deus é maior do que a droga, do que o álcool, do que as coisas que você tem que derrubar. Não negocie a sua fé com os moabitas, nem com os amonitas e nem com os midianitas. A sua fé é pura. É por conta da sua fé pura, sem negociar, que as pessoas converterão. Não é pela média e pela concessão, para ser um super espiritual, não. Ah, não, mas eu não é tanto assim, não. Na minha igreja, aí já mete a igreja no meio. Na minha fé não é tanto assim, não. Lá também pode isso, pode aquilo, irmão. A igreja não manda em ninguém. Mas se Deus é teu Deus, Ele manda.
Ele é responsável pela sua lavoura, pela sua bênção, pela sua saúde. Chegou a hora de derrubar o altar de Baal. Você vai ver que você é mais capaz do que sabe. Não se engane. Deus está dando uma ordem. Pode fazer os seus sinais. Pede 3. Pode pedir. Se for necessário, pode pedir. Mas aceita o sinal que Deus está pedindo para você. Quem é o seu Baal? Qual que é o poste? Onde é que está a adoração? É coisas? É lote? É casa? É dinheiro? O que é o seu Baal? Isso pode te atrapalhar. Não atrapalha uma pessoa nova que está chegando, que não conhece o Senhor, que está no tempo da ignorância. Mas pessoas que nem nós, que já passamos 3 anos caminhando com Deus, o altar de Baal é o lugar onde se manifestam os bloqueios satânicos na nossa vida. E a gente tem que ter coragem de derrubar ele. Temos que ter coragem de derrubar ele, para que Deus possa nos levar, nos tirar da caverna e do buraco. E por fim, meu irmão, ou Deus é a nossa prática, ou não existe cristianismo. Você é mais capaz do que sabe, e isso só vai virar realidade quando você experimentar praticar uma vida com Deus. Você tem uma prática de vida sua, influenciada por esse, por aquele e tal, por você mesmo. Agora, tem uma prática de vida, no qual Deus está no comando, a praticar a vida de Deus, praticar o Cristo vivo, é que vai levar você a entender. Você é mais capaz do que sabe. Agora nós vamos ao capítulo 7. Não é todo mundo que anda com Deus que pratica. Olha no 7. Agora vamos para a guerra, Gideão? Vamos. 7:1. De madrugada Jerubaal, isso é Gideão e todo o seu exército, acampou. Ele passou a ser chamado de Jerubaal, porque é aquele que derruba o altar de Jerubaal. Puseram um apelido nele. Que bom, né? Amanhã teu apelido será Jerubaal, aquele ou aquela que derrubou o altar de Baal. De hoje para amanhã o altar de Baal vai rolar na sua vida. Mas você vai continuar sendo Gideão, João, Maria, Teresa, Temístocles, mas você vai ter um apelido que Deus vai te colocar. Ele vai te colocar devido à ação. Jerubaal, a pessoa que derrubou o altar de Baal. Isso glorifica a Deus. Isso vai glorificar a Deus. Mas vamos lá, vamos para a guerra, Gideão, vamos. Então, de madrugada, Jerubaal, isso é Gideão, e todo o seu exército acampou junto ao monte de Arode, e o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para me entregar Midian na sua mão, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi sua própria força que libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo, inseguro, pode ir embora para casa. Então 22.000 pessoas partiram e ficaram apenas 10.000. Tinha 32. Quem? Que eles estão tremendo de medo, inseguro. São os impedimentos de colocar na prática. Tremendo de medo e inseguro. Se vai para a guerra desse jeito, perde a guerra, ainda influencia outros a sair da guerra. E aí não bastou o 4, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: a gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separei os que ficarão com você. Se eu disser, esse irá com você, ele irá. Mas se eu disser, esse não irá com você, ele não irá. Então Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separa os que beberem a água, lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelhar e enfiar a cabeça para beber a água. E o número dos que lamberam a água, levando com a mão na boca, foi 300 homens. Todos os demais se ajoelharam e enfiaram a cabeça na água. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, eu livrarei e entregarei os midianitas na sua mão. Os inseguros, os que estão com medo, covardes, medrosos, teve que ir embora. Depois eles voltaram para os despojos. Da igreja de Jesus no mundo, todo mundo vai participar dos despojos que estão na igreja de Jesus. Mas a gente tem que lutar para ser os 300 Gideões, os vitoriosos. A gente tem que lutar para não estar nesse primeiro grupo que desiste, inseguro, com medo, que não encaminha para a guerra. E tem que lutar para não ser o segundo grupo, que tem um andar com Deus como se fosse uma brincadeira.
não tem noção. Numa batalha com o inimigo, vai lá e enfia a cabeça na água. E fica uma presa fácil para ser derrotada. Então Deus mandou tirar todo esse grupo. E com aqueles que têm o discernimento, que está tomando a água, vigiando e olhando, vigiai e orai. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Com os 300, nós vamos ter a vitória. O versículo 13 e 14 do capítulo 7, ele é emblemático. Por quê? Porque o inimigo sabe que nós somos mais capazes do que a gente sabe. O inimigo sabe. Satanás sabe. Os demônios sabem. O inimigo sabe que nós somos mais capazes do que se sabe. Isso é até uma vergonha. Eu fiquei até com vergonha quando a luz veio. Mas se for preciso, até o inimigo tem que falar para a gente. Se não virar nada a revelação, se não virar nada os sinais, às vezes Deus vai permitir até o inimigo falar, né? Quantas vezes, né, irmão, a gente acha que não tem condição, se vê sozinho para orar para uma pessoa endemoniada, depois fica alegrinho que o demônio vai embora, né? Eu orei lá, mas eu estava tremendo de medo, e o demônio foi embora. Não tinha ninguém lá, eu orei, a pessoa acalmou. Eu estava com medo. Só o diabo já sabia que você tinha capaz de mandar ele embora, capacidade. É você que não sabe. Mas olha só, eles estão na beira do acampamento, capítulo 7, 13 e 14. Ó. Gideão chegou no momento em que o homem estava contando seu sonho a um amigo, lá do acampamento do inimigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que tombou e se desmontou. Aí o amigo que estava escutando falou assim: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento na mão dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Até que enfim, né, Gideão? Depois da revelação, depois dos 3 sinais, puxa vida, Deus falou, 32 mil pessoas, o Senhor tira 20 mil, depois tira mais uma pancada de 9.700, eu fico com 300. Ele está ali, né? Meio que, sabe, tem hora que Deus empurra a gente vai indo, a gente não está acreditando em nada, porque ele está meio assim. Aí ele para perto do acampamento, tem 2 caras conversando, logo que acordou. Amigo, tive um sonho esquisito. O que foi? Eu vi um pão de cevada vindo, passando no meio do nosso acampamento, matando todo mundo. O outro falou, vou interpretar para você. Isso é a espada do Gideão. Deus levantou ele. O inimigo sabe, né? Ele é capaz, ele vai vir aqui, ele vai, a espada dele vai passar, vai matar tudo nós. O inimigo falando. Se Deus permitisse você ouvir as conversinhas dos demônios no mundo invisível, você ficaria envergonhado. Entendeu? Você ouviria coisa assim, e aí, foi lá, vou lá, o homem ora. Não dá para. Aquela igreja lá está louco, ele carrega a Bíblia. Lá no mundo invisível, tudo assim, tremendo. Mas eles exploram a nossa ignorância. Nós somos mais capazes do que a gente sabe, e o Satanás sabe disso. Ele sabe que Cristo pisou na cabeça deles e venceu eles. Sabe que a igreja tem autoridade para pisar serpente, escorpião e todo o poder do mal. Mas a igreja não usa. A igreja está dentro do buraco, a igreja está dentro das covas, dentro das cavernas. A igreja não usa. A igreja vai caminhando numa infantilidade tremenda, não consegue colocar os dons em ação. E às vezes precisa de ouvir uma conversa. Quando Gideão ouviu isso, ele falou, vixe, Deus está comigo. Arrancou a espada, pegou o povo e falou, vamos embora, vamos para cima. E o Senhor deu a vitória. Mas o importante, lá no 6:24, quando ele derrubou o altar de Baal, ele ergueu outro altar, 6:24. E Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu esse nome, o Senhor é a paz, e até hoje o altar está em Ofra dos Hebreasitas. Então, no meio aquele povo estava fazendo, no meio daquilo lá, do povo estava fazendo o que Deus reprova, teve uma pessoa que escutou a revelação de Deus, fez os sinais porque entendeu o que foi necessário, experimentou na prática andar com Deus e ter a vitória. E toda a nação de Israel saboreou essa vitória.
Que a hora que eles acabam de vencer a guerra, os 300 falam assim, não vamos deixar ninguém de lá vir aqui e experimentar o despojos, não, o ouro e a prata que pegaram. Gideão falou, não, a vitória foi Deus que deu, chame todo o povo para saborear a vitória. Então chegou a hora de você erguer a sua espada, meu irmão, minha irmã. Entendeu? Você escutou o sonho do inimigo? O inimigo sonhou que você ia acabar com a festa dos midianitas que pegou teu tataravô, teu avô, teu bisavô, teu pai, tua mãe. Você ia acabar. E você vai acabar com a festa dos midianitas. Que colocou muito deles na droga, no álcool, colocou muito deles da genealogia na bancarrota, na falência, que matou muito deles. O Senhor sabe que nessa noite aqui você vai pegar uma espada. E que o acampamento dos midianitas vai ser dilacerado, vencido e quebrado. Deus quer te dar essa vitória. Você é mais capaz do que sabe. Eu sou mais capaz do que sabe. Deus vem e revela. Se for necessário, Deus aceita até você pedir os sinais. E depois disso, Ele quer que você experimente uma vida prática, a vida de Deus na sua vida. Deus quer te dar essa experiência. Vamos ficar em pé? Louvado seja o Senhor. Deus te chama aqui para o altar. Aí você vai trazer o que tem que ser jogado no altar. Venham para frente, por favor. Todos aqueles que foram tocados pela palavra, você é mais capaz do que pode. Nessa noite aqui no altar vai estar nascendo pessoas novas, que não vão precisar mais do álcool, da droga. Vai estar nascendo pessoas com chamados para a obra de Deus. Firmas, empresas novas vão estar nascendo aqui nessa noite. Pessoas vão estar sendo curadas porque Gideão, a espada de Gideão vai passar sobre a doença, sobre a opressão, a depressão. Venham todos para frente, que o Senhor tocou o coração. Venham aqueles que foram tocados, venham para frente. Aqueles que precisam, como Gideão, de entregar suas vidas ao Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor nessa noite aqui. Nós queremos te abençoar aqui. Você é mais capaz do que sabe. Você não sabia, agora você sabe. Nós estamos que nem um cego de nascença. No capítulo 9 de João. Nem um cego de nascença. Eu era cego e agora eu enxergo. Vamos orar com o povo de Deus. Renova a sua aliança com Deus, meu irmão, minha irmã. Hoje Deus está te estendendo a mão para tirar você da caverna e do buraco. Estende a mão, pega na mão dele. Uma mão você pega na mão dele, a outra mão você tira a espada que precisa ser desembainhada para passar no acampamento dos midianitas. Hoje a cabeça do adversário vai rolar em nome de Jesus. Vai ser levantado um novo exército de Gideões, homens e mulheres, que estavam ridicularizados, desestabilizados pelo adversário, mas que serão tocados e levantados nessa noite. Vai orando, meu irmão, vai batalhando com o Senhor. Ergue a sua espada, Gideão.